E aí, pessoal? Hoje eu quero falar para vocês sobre testes, exercícios, aquilo que geralmente quando a gente tem um livro ou um curso, o instrutor vai passando e a gente costuma pular. Em geral, a gente pula os exercícios, primeiro porque é chato. É chato você ficar fazendo exercício, sendo que você acabou de aprender uma coisa e aquele exercício em geral ele é simples, ele é praticamente uma repetição do que a gente já viu. O que acontece é que nós, seres humanos, nós não temos uma boa capacidade de saber se aprendeu ou não. É esquisito falar isso, mas isso tudo é comprovado através de testes científicos. E aproveitando, vou deixar as referências lá embaixo na descrição, então eu sugiro que vocês busquem aprender mais sobre isso que eu estou falando aqui, pois o que eu estou falando é apenas um resumo. Embora eu tenha pego alguns livros para fazer esse resumo, ele não deixa de ser um resumo, tem muito mais informação ali na fonte. Então sugiro que vocês leiam esses livros. Mas o que eu estava dizendo é que nós, seres humanos, não temos a capacidade de saber se aprendemos ou não. Leva um tempo. A gente geralmente é enganado. Se a gente acabou de ler um capítulo ou assistir uma aula, a gente tem a impressão de que sabe aquilo que foi ensinado. Mas na verdade é uma falsa impressão. Aquilo está ali na nossa memória de trabalho. E se a gente não tentar recuperar isso depois, acabamos perdendo. A gente perde o acesso a essas memórias. O que auxilia essa falsa impressão também é porque, na verdade, nós estamos compreendendo as palavras que são ditas. Quando o instrutor está te dando uma orientação, ele está usando uma língua que você conhece. E aí você, por entender o que ele está falando, ou seja, compreender as palavras, tem a impressão de que está compreendendo as ideias. E isso só se mostra falso quando você precisa efetivamente recuperar a informação, ou seja, fazer um teste, fazer um exercício ou no dia a dia mesmo, que é pior, né? Você descobrir que não sabe na hora que você precisa efetivamente fazer aquela coisa. Mas vamos falar propriamente do teste em si. Toda vez que eu falar teste, pode também pensar como exercício, que são aqueles exercícios que o instrutor passa, que tem ali ao final de cada capítulo do livro, tudo a mesma coisa. Estes testes, eles precisam possuir um certo grau de dificuldade. Então, realmente, aqueles testes que são muito simples, que parece que estão ali simplesmente para cumprir tabela, esses realmente não são efetivos. Eles precisam te tirar da zona de conforto, ele tem que dar um certo incômodo, tem que ser relativamente difícil, você precisa fazer um esforço para resolvê-lo, mas não pode ser um esforço demasiado que você não consiga fazer. Ou seja, um teste impossível, que ele não é efetivo. O teste, no caso, então, deve servir para você fazer um certo esforço para relembrar. É como se você dissesse ao seu cérebro, olha, isso é importante a gente guardar, porque eu estou precisando e vou precisar no futuro. E estes testes devem ser feitos com um certo intervalo de tempo. Você não deve fazer o teste imediatamente após aprender ali o quesito em questão. Isso acaba não sendo tão intuitivo, porque, obviamente, cada exercício vai estar ali ao final de cada capítulo de livro, ao final de cada lição. Mas o ideal é que você aguarde um certo tempo antes de fazê-lo. Juntando aqui também alguns princípios do professor Pierluigi Piazzi, ele sempre dizia que lição aprendida é lição estudada hoje. O que ele quer dizer com isso? Que você deveria fazer esse exercício sim, para você reforçar esse aprendizado, antes da próxima dormida, antes do próximo sono. Então, se você leu de manhã, tenta fazer no período da tarde, talvez começo da noite. Por que não imediatamente após? Porque a gente tem a memória de trabalho. E se você acabou de ler, se você acabou de aprender, o assunto ainda está na sua memória de trabalho. E a memória de trabalho, ela não serve. Ela não vai ficar retida. Você põe ali, é igual um número de telefone que você fica repetindo na cabeça para não esquecer até chegar em algum lugar e anotar. Você não vai lembrar disso. E se você faz o exercício imediatamente após estudar, você vai estar utilizando a memória de trabalho. Então o ideal é que seja um tempo depois, mas antes do primeiro sono. Porque durante o primeiro sono, de certa forma, você vai perder algumas informações. Não é exatamente perder, mas serve aqui para o escopo do nosso vídeo. Então o ideal é esse, você estuda, espera um tempo e depois faz os exercícios. Se você não quiser ficar parado ou parada esperando para fazer o exercício, você pode intercalar com outro aprendizado. Então você leu o capítulo 1, não faz o exercício, pula para o capítulo 2, estuda o capítulo 2. Também pode parecer contraproducente, mas pesquisas indicam que você misturar coisas na hora que está estudando, até mesmo que seja de tópicos totalmente diferentes, você pode estudar matemática e história, melhora a sua retenção, melhora o seu aprendizado. E temos também algumas técnicas para os testes. Nós temos a rememoração livre,
que é simplesmente você tentar lembrar, puxar aí na cabeça o que você aprendeu. Embora pareça bobo, é uma coisa que a gente não costuma fazer. Por exemplo, o ideal após você ler um capítulo ou algum conceito um pouco mais complicado é que você feche o livro e tente lembrar, tente puxar aí na sua cabeça o que você acabou de aprender. Veja, isso é só um parênteses, o teste não deve ser feito imediatamente após. Isso serve somente para você ter a noção de que entendeu o conceito. Você conseguiu entender a ideia toda do conceito. Às vezes a gente se engana, a gente lê o conceito e passa para frente como se aquilo tivesse sido compreendido, mas às vezes a gente nem compreendeu, a gente apenas leu. Já a questão do teste, a rememoração livre, ela serve, por exemplo, para o momento que você está longe do computador. Você leu o livro, fez um exercício, assistiu um vídeo, mas está no ônibus, por exemplo, você pode, durante a sua viagem, tentar lembrar. Quando ele ensinou que tinha que acessar a API, eu devia utilizar a classe assim, e seguir assim, e fazer tal coisa, e depois... Tenta lembrar. Mesmo que você não tenha o feedback ali para saber se acertou ou não, somente esse esforço de tentar lembrar o que foi estudado, ele aumenta a sua retenção de informação. Outra técnica são os desafios autogerados. Depois que você viu o instrutor fazer alguma coisa, você pode fazer uma certa variação dessa coisa. Por exemplo, vamos dizer que você aprendeu a inserir um registro no banco de dados. Foi o SQL da Microsoft. Você pode tentar fazer esse exercício no MySQL, no MariaDB, no Postgre, no Mongo. Isso é um desafio autogerado. Você está colocando para você mesmo. O instrutor lá, provavelmente, ele vai pegar a stack e vai ensinar a stack dele de cima a baixo. Você pode tentar fugir um pouco e colocar um desafio. Se tiver muito complicado, dentro dessa mesma stack, você, fez uma tabela simples, tenta fazer um correlacionamento, ou simplesmente muda os tipos de dados. Se você fez, string, número e data, coloca um booleano, coloca alguma outra coisa que vai te dar alguma dificuldade. E tudo isso que você vai fazer com o livro fechado. Livro fechado, obviamente, aí você expande para vídeo, qualquer coisa que você tiver utilizando. O material, você não pode estar consultando o material. Isso é uma falha terrível. A gente consulta o material, só que no dia a dia, ou numa prova, num teste, você não vai poder acessar o material. Você precisa ter a noção. Mesmo que a gente esteja falando aqui no contexto de programação, onde no dia a dia, onde você está trabalhando, você pode consultar um Stack Overflow, o Google, não é essa a questão. A questão é que se você ficar somente dependendo disso, o seu cérebro vai se acostumar a isso, ele não vai gravar a informação. Pode ter certeza que você vai utilizar essas consultas, Google, Stack Overflow, no futuro, mas quando você já tiver a base, você vai consultar para coisas esporádicas ou para coisas que fujam do seu dia a dia. Então, se você está aprendendo um assunto e quer realmente dominar ele, ou ter maestria, como a gente costuma dizer, você precisa fazer isso. Fecha o livro e tenta resolver sem o livro. Vamos dizer que em qualquer um desses exercícios que você estiver fazendo, você fique travada, você não consiga ir para frente. O que você vai fazer é se esforçar ao máximo, vai realmente tentar passar dali sem nenhuma consulta. E se não conseguir, se você realmente desistir, você fala assim, não, a partir de agora eu não dá para mim, eu vou fechar o exercício, aí sim, você vai até o material de referência, consulta somente o necessário para dar um passo adiante, fecha o livro e continua fazendo. E aí, ao final, quando você tiver realmente terminado todo o exercício, que você pegar o feedback, deu certo ou não, que você vai ter ali a resposta no livro, ou simplesmente você rodou seu código e ele fez o que tinha que fazer, você volta, faz ele todo de novo sem consulta. Você não pode fazer consultando. A partir do momento que você utilizou a consulta, já perdeu o principal da rememoração, que é você lembrar sozinho. Você pode, inclusive, fazer o seguinte. Você está lá fazendo um código. E aí você travou naquela parte. Não está conseguindo passar. Não sei que classe usa, não sei qual método chamar. Ok. Salva esse seu código. Fecha aí, salva ele, cria uma pastinha do lado e deixa lá. Aqui eu tive problema. Volta para o código, aí você consulta o livro, somente o necessário para passar dali. E continua. Depois que fechou o livro, continua. Vamos dizer que deu tudo certo. Você foi até o final, não precisou mais do livro. Aquela cópia que você fez, você vai voltar lá e tentar resolver sem o livro. E como temos também a questão do espaçamento, você vai fazer isso no dia seguinte também. Então, no dia seguinte, você volta e tenta fazer. Sem consultar o livro, obviamente.
Então você vai ter aquele ponto ali que você tinha problema, ou você pode refazer o exercício todo, o que seria ainda melhor. Porque o espaçamento, ele também aumenta a sua retenção. Cada vez que você tenta lembrar, que você tenta resolver o exercício de novo, você está reforçando no seu cérebro as conexões que vão te dar essa memória. Lá na frente, quando você precisar lembrar dessa informação, você vai ter mais caminhos. Vamos dizer que lá no cérebro tem diversas formas de chegar à mesma informação. Cada vez que você tenta lembrar, você reforça alguns caminhos e até cria novos. Então, quando você precisa puxar essa informação na cabeça, é mais fácil de você lembrar. Simplesmente, aquele método antigo que a gente tinha de ficar lendo e relendo e lendo trocentas vezes, achando que aquilo tá ficando gravado na cabeça, é comprovadamente ineficaz. Não funciona. Depois de um curtíssimo período, você esquece. Você retém muito mais quando você, por exemplo, lê uma vez, fecha e dali a um tempo tenta relembrar e dali a outro tempo tenta relembrar de novo. Mesmo que você não leia de novo. Mesmo que entre o momento que você leu a primeira vez e os momentos que você tentou relembrar, puxar a memória, você não tenha lido de novo, ainda assim é mais eficaz. Pode não ser muito intuitivo, pode parecer uma coisa esquisita, mas são os que as pesquisas mostram. E talvez o ponto mais polêmico, mais estranho, seja o pré-teste. Esse realmente foi um que me chamou muita atenção. Eu não fazia ideia, mas inclusive no livro, que quando a gente lê sobre isso, ele faz um teste, é muito interessante. Você faz o teste junto com ele ali e você percebe que tem alguma coisa nesse negócio. O pré-teste, como o próprio nome indica, é você se testar antes de aprender. Pois é esquisito, mas é isso mesmo. Imagine que antes de você aprender, vamos pegar de novo aqui, o que eu quero aprender agora é como acessar uma API externa na internet, pegar dados e exibir para o meu usuário aqui. Eu não sei fazer isso. Antes de pesquisar, você tenta fazer. Seria como, antes de fazer uma prova de história sobre, sei lá, independência do Brasil, você tivesse que escrever sobre a independência do Brasil. Ao menos não escrever, mas responder algumas coisas. E aí o pré-teste a gente tem que ter um certo cuidado. Porque, primeiro, eu nunca vi um livro onde tivesse pré-testes. Isso é uma metodologia utilizada em algumas escolas, mas assim, no nosso contexto aqui de programação, eu nunca vi. Então, o que você pode tentar fazer é, primeiro, se você tiver acesso a alguém que possa te passar alguns exercícios como pré-teste, é interessante, porque o exercício de pré-teste, ele sim tem que ser um pouco mais fácil. Um pouco mais fácil, obviamente, considerando se você tivesse lido a matéria. Para você que não conhece o assunto, ele vai ser difícil mesmo. O que eu quero dizer é o seguinte, se você tivesse lido toda a matéria, seriam respostas simples para quem leu, mas para você não. Então, o que você pode conseguir é, vai até o final ali do capítulo, olha as perguntas, olha os exercícios e tenta fazer. Em geral, nesses exercícios, existem alguns que são simples, e aí talvez você consiga. A maioria você não vai conseguir, mas pode ficar sossegada. O problema não é conseguir. A questão realmente que funciona é você trazer essa dificuldade. É como se você avisasse para o cérebro, olha, estou precisando de uma informação aqui e não tenha. E aí quando você vai efetivamente estudar, quando você pega o livro para ler, quando você pega o vídeo para ver, é quase como se o cérebro falasse, olha, eu estava precisando dessa informação, isso é importante, já guarda aí. E a sua absorção seria maior. Veja, eu não estou tirando isso aqui da minha cabeça, não é uma ideia que eu inventei. Isso, nós temos livros, eu vou deixar os livros aqui na descrição. Olha, não é também um livro que uma pessoa resolveu tirar da cabeça dela. São livros mostrando as pesquisas, são pesquisas de fato. Esses livros falam muito mais do que isso, eu estou trazendo aqui pedaços deles no nosso contexto de programação, que eu acho muito interessante, mas são métodos e dicas que servem para estudar qualquer coisa. E se você, como eu, também gosta desse tipo de informação, deixa um comentário dizendo, tô gostando desse tipo de informação, faz mais vídeos sobre isso, sim. Porque eu gosto de trazer algumas coisas que às vezes fogem um pouquinho da técnica, porque programar não é só técnica, tem muita coisa envolvida, principalmente, lógico, aprendizado, mas também tem muito de comportamento. E se você também está achando esse vídeo legal, eu peço que deixe um like, compartilha, pense em se inscrever no canal. Parece bobagem, mas o YouTube leva muito em consideração o número de inscritos. Isso facilita a entrega desse vídeo para mais pessoas.
E com isso eu encerro o nosso vídeo de hoje. Agradeço por ter ficado até o final e vejo vocês no próximo código.